Bom, quando a gente fala de uma estética da dependência a partir do cinema nacional, é claro que aqui no vídeo rápido eu não vou falar, né, a partir da teoria da dependência, a teoria marxista e tal, mas é só dos vínculos do cinema nacional com as fontes de financiamento estrangeira, né? A teoria da dependência do Fernando Henrique, por exemplo, diria que a gente tem que se associar ao capital externo para poder se desenvolver. E nosso desenvolvimento vai ser sempre associado. A teoria marxista vai querer romper com esse vínculo de dependência porque, por vários motivos, entre outros, que acaba criando aqui dentro do país um sistema de superexploração, né? A superexploração aqui no país é correspondente ao bem-estar, né, dos trabalhadores dos países chamados ricos. Mas independente disso, enfim, num contexto também que a gente está falando de é, regulação dos streamings e tal, todo um debate, como esses cineastas nacionais se inserem nessa coisa da dependência do capital externo para poder realizar os seus filmes, né? Você tem várias formas de inserção nisso, mas independente disso, independente de como isso acontece hoje, né? Por exemplo, o Kleber Santana lançando um super filme, contratou uma produtora chamada Neon, que era já para colocar o filme dele nos grandes circuitos, um filme já pensado para poder chegar não só em Cannes, né, mas chegar no Oscar. Você teve o caso do Ainda Estou Aqui e tal. Enfim, esses casos, você tem caso do Cláudio Assis, que faz uma coisa mais artesanal, produtora própria, sem praticamente, acho que nenhum financiamento estrangeiro. Você tem aí o Karim Ainuz, que pega muito financiamento estrangeiro, mas de uma outra maneira, né? Ele tem um princípio aí de dar mais visibilidade ao cinema, mas sem essa vontade mesmo, talvez, né, de entrar ali em trajes de gala como grande protagonista nesses eventos internacionais. É uma coisa um pouco mais modesta. Eu acho até que são filmes mais trabalhados, né? Enfim, experimentalmente, formalmente, de várias maneiras, eticamente também. Mas você tem essas diferentes inserções desses cineastas. Beleza, isso foi muito falado na redemocratização, né? Quando se começou a se falar de um cinema de resultado, um cinema voltado ao resultado, não só o cinema, a produção como um todo, mas os próprios filmes, os atores, os protagonistas dos filmes buscando resultado individual para si, né? Ser um self-made man, né? Ascender socialmente por suas próprias competências, uma carreira aberta ao sucesso e tal, todos esses ideais do livre mercado entrando no próprio roteiro e confecção dos filmes. Esse foi o diagnóstico do Ismael Xavier, que correlacionou esse sistema de resultado à ascensão de um herói ressentido. Tem aquela bultade lá, aquela grande polêmica criada com a Ivana Bent lá atrás, né, que seria uma cosmética da fome da estética da fome para a cosmética da fome. E é curioso nessas visões é que parece que houve um sentido de decadência. Um sentido de decadência no sentido de que os ideários do cinema novo eram os ideários melhores, maiores. Foi uma época de ouro do cinema nacional e é como se o nosso cinema atual, pelo menos desde a redemocratização, não tivesse conseguido repetir aquela mesma força. Então, é um diagnóstico de decadência. Ponto. Só que quando a gente começa a ver a partir do cinema marginal e pegando documentação assim, do início mesmo disso tudo, sabe? Não é uma documentação mais maturada, né, que passou por uma série de processos históricos e tal. Uma documentação básica, você pegar a entrevista da Helena Inês e o Rogério de Garnzella no Pasquim. Já está ali uma série de críticas, talvez até mais agudas do que as que fizeram os acadêmicos depois, décadas depois. A forma de organização dos cineastas ali do cinema novo como empresa, né? Como empresa que criaram um esquemão ali, segundo os Garnzella, que não abriria um espaço para poder novos tipos de filme aparecerem. Eles se fecharam num grupo, né, num grupelho, e né, começaram a limar, né, as pessoas novas que estavam aparecendo. Um caso paradigmático é do próprio Garnzella. No caso, em 68, né, a indicação para Cannes seria a do Bandido da Luz Vermelha, que foi um grande sucesso de público, muito maior do que de qualquer outro filme de cinema novista, também de crítica, né? Foi uma coisa assim, foi um filme inventivo, um filme interessante,
e tal, que estaria cotado por seus próprios méritos para poder concorrer lá fora, e que foi limado, né, para poder entrar o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Então você tem essa, né, essa coisa concreta aí acontecendo como uma marginalização, quando o Glauber pega e fala, ah, eles são os Udgrude, os underground, são os marginais. É uma forma de tirar esse pessoal que veio um pouco depois, né, nesse contexto todo. E o processo que o Sganzella vai fazer depois do Bandido da Luz Vermelha, com a Mulher de Todos, né, como uma forma de começar a sacanear, né, e de criticar essa, enfim, essa intelectualidade, essa classe média tal tradicional que estava fazendo cinema e se achando super, né, inteligente, super tudo. E aí quando ele cria a Mulher de Todos, que é uma sacanagem, é uma brincadeira com ele mesmo, né, vamos dizer assim, porque a grande protagonista, quem faz o filme, na verdade, é a Helena Inês, e ela é Batia na minha mãe. O cinema falado é o grande culpado da transformação. E ela é a mulher de todos, e no caso ali no concreto, né? Ela foi casada com Glauber, casou também lá, enfim, com Bressani, não sei, enfim, ela seria a mulher de todos, né? E o Sganzella, né, adotou isso, né? Casou com essa mulher de todos e fez dela no filme uma super feminista e que coloca esses homens, né, tradicionais aí, mesmo intelectualizados, numa posição de inferioridade. Isso é uma crítica que avulta, que ganha contornos muito grandes depois quando no Sem essa Aranha. O Aranha não é só o burguês nacional, né? Você consegue ver um heterodiscurso no Aranha, porque o Aranha ele tá de um lado repetindo vários bordões da burguesia tradicional reacionária brasileira, mas mistura esses discursos com os discursos dos intelectuais, dos cinema novistas. Aí você às vezes não sabe se o Aranha é um revolucionário ou se o Aranha é um reacionário? O que que seria ele, né? Então ele coloca essa ambiguidade, né? Tem né, exatamente esse discurso polifônico ali, né? Enfim, de características bem particulares no Sem essa Aranha, e toda uma outra forma de tratar dos próprios temas do cinema novo, do Deus e o Diabo na Terra do Sol, o messianismo no Glauber Rocha, né? O sertão, que está num outro lugar, né? Tem um lugar ali mítico, né? Um lugar onde a revolução pode acontecer, acontecerá, aconteceu, acontece, acontecerá. É um lugar quase metafísico, onde essas coisas, né, estão acontecendo. E com os Sganzella tudo muda. No Copacabana Mon Amour, o sertão tá no terreiro da Gomeia. Parece, né? O terreiro da Gomeia parece o lugar do sertão, mas na verdade era na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Corta, tá dentro da favela, parece só um plano de sequência, mas não é, né? Parece que esse terreiro que é no sertão também tá dentro da favela, e essa favela já desce pro calçadão de Copacabana com o sol, né, que enlouquece a todos, que é o mesmo sol do sertão. Então, um contínuo aí, praia de Copacabana, favela, terreiro, sertão. Então, é um sertão imanente, não esse sertão transcendente do Glauber. Uma outra abordagem, né, então totalmente diferente sobre o cinema. E essa radicalidade da crítica e das relações do cinema com o mercado, ou seja, do cinema com a sua dependência em relação ao grande capital nacional e ao grande capital estrangeiro, já aparecem ali sem esperar, anos, décadas depois, vem a crítica acadêmica, que também é uma crítica mais contida e com mais limitações. Ou seja, você vê o cinema partir do cinema marginal, você consegue ter um arrojo crítico e uma radicalidade um pouco maior, mas não só isso. Você consegue ver também as próprias contradições do cinema brasileiro desde o seu início, né? Não tem mais a noção de decadência. Isso é, em plano geral, né, o que é, né, uma estética da dependência. Eu estou apresentando aqui rapidamente, isso aqui é um conteúdo do Cine Poesia, do meu grupo de estudos, que está, né, como um curso em separado chamado Estética da Dependência, que passa, né, toda uma revisão sobre esses ideários do cinema novo, com Glauber, com Coutinho, com uma série de atores, as relações do cinema com a música, né, por que a música se tornou uma arte de massas, o cinema não se tornou.
né, enfim, uma revisão de vários temas e abordando em estudos de caso o cinema nacional e alguns autores contemporâneos também, né? Então isso está como um curso em separado. E caso vocês queiram se inscrever, eu vou colocar aqui abaixo. E, enfim, espero encontrar com vocês aí em breve. Vão ter algumas aulas aí ao vivo, né? Uma dinâmica de grupo, né? Tem exposição e tal dos problemas, mas a questão é o debate. E estou convidando aqui, enfim, a quem me acompanha para poder participar disso. É isso. Espero poder vê-los em breve. Um abraço.